Olá, famílias. Sou Ricardo Alexandre, coordenador do setor de orientação educacional da Secretaria de Educação e Cidadania. E esse é o nosso programa Em Família. Para o nosso bate-papo de hoje, conto com a presença da professora Caroline Cordeiro. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Ricardo. Agradeço muito o convite. Eu sou professora de inglês da rede municipal há 10 anos e, no momento, eu sou facilitadora do programa Decolar. Bom, o nosso tema na telinha, estrangeirismos. O que é isso, professora? Então, estrangeirismo, ele é um fenômeno linguístico que é um processo natural. Vem da cultura, vem do momento que nós estamos vivendo. A pandemia trouxe muitos estrangeirismos para nós, né, devido ao quê? A essa globalização, a essa questão do ser humano estar sempre em contato com outras culturas, com outros povos, outras línguas. Então, ele é parte do que nós somos enquanto povo. Faz parte da nossa língua brasileira, da nossa língua portuguesa, trabalharmos também com outros idiomas. E por que usamos, então, se é de outro país, de outra nação, por que o brasileiro incorporou e usa o estrangeirismo? Então, Ricardo, nós, enquanto seres humanos, buscamos sempre uma melhor forma de nos comunicarmos, porque é através de uma comunicação assertiva que nós conseguimos conquistar o que desejamos. Então, assim, nós sempre estamos incorporando a nossa língua, seja vocábulos do inglês, do francês. Por quê? Porque nós precisamos sempre de uma comunicação mais ágil, mais eficaz e mais eficiente. Então vamos pensar nesses tipos, né? Quais são os tipos de estrangeirismos? Isso, então existem dois tipos basicamente. O estrangeirismo que nós já incorporamos à nossa língua, que seria o caso do mouse, que seria o caso do design, né? Já é uma coisa que você já entende do que se trata. E o estrangeirismo mais imediato, do que pede o momento que nós estamos vivendo. Por exemplo, o ano passado, quando aconteceu a pandemia, a gente começou a lidar com termos como lockdown. E todo mundo ficou, mas o que é isso? E aí a gente começou a perceber, através do jornalismo, das mídias, das redes sociais, o que significava o lockdown. Então, basicamente, são esses dois tipos. Eu já ouvi dizer que muitas palavras da informática vieram da língua inglesa e não tem uma escrita ou uma tradução no português. Exato. É a linha que mais tem estrangeirismo, é a da informática? Sim, a linha da tecnologia, né, digamos assim. Por quê? Porque está sempre se renovando, inovando. Então, a tecnologia, ela traz para nós muitos termos da língua inglesa, muitos mesmo. E você pode perceber que quando alguém vai apresentar um aplicativo novo, um novo tipo de dispositivo tecnológico, ele vai direto para o inglês. Mesmo que o público seja, em sua maioria, brasileiros, ele sempre vai utilizar os termos em inglês. Por quê? Porque, na verdade, a gente vai acabar entendendo do que se trata pelo contexto. Certo. No caminho, né, no percurso de casa até aqui, eu percebo várias placas com escritas em inglês, misturando português com inglês. Então, por exemplo, pet shop, né, ou até mesmo a questão de beleza, né, de hair, alguma coisa. Sem perceber, as pessoas estão desenvolvendo a língua? Exatamente. E já foi comprovado por vários estudos linguísticos e de neurociência que você aprender uma nova língua, um novo idioma, além da sua língua materna, faz muito bem. Desenvolve a sua inteligência de uma maneira muito bacana. Então, tanto a criança, o adolescente, o adulto, se ele tem esse contato através, como você disse, de uma placa, através de um momento num salão, isso é super benéfico. Eu vou contar um pouquinho de uma experiência. Eu fui conversar com uma criança de 2 anos aproximadamente e perguntei cores, né? Então a gente estava assim com alguns peixes, alguns objetos. E eu, para puxar assunto com a criança, né? Que cor é esse peixinho? A minha surpresa foi que a pessoa falou, né? A criança falou em inglês a cor. Bom, eu estava falando em português e ela respondeu em inglês. E eu tenho percebido muito isso, professora. Crianças, no meio da brincadeira, falam uma cor, falam um número em inglês. Por que isso está acontecendo com tanta frequência no dia a dia? Então, as crianças estão aprendendo a lidar com alguns aplicativos, elas estão em contato com smartphones.
E também através da TV, né, que eu acho que é algo que está presente na família do brasileiro, né, a TV. E aí nos programinhas, nos desenhos, ela encontra o inglês, principalmente cores, né? A gente tem alguns programas até educativos, que, olha, eu vejo como algo benéfico, eu vejo como algo que vai enriquecer o desenvolvimento dessa criança. Teria um roteiro, alguma dica para quem está em casa, está com essa criança, que percebeu que tem essa facilidade? Porque criança normalmente tem uma facilidade maior que o adulto mesmo. Sim. O pai consegue orientar de alguma forma, mesmo sem informação, esse desenvolvimento? Claro, consegue sim. Eu acredito que o pai, a mãe, que puder, né, tiver esse tempinho em casa, precisa trazer uma música, músicas folclóricas mesmo em inglês. Qualquer pesquisa simples na internet você consegue encontrar. Livrinhos de colorir, muito bacana. Enfim, e no cinema, e enfim, em todos os meios, teatros, enfim, que ele puder levar essa criança a desenvolver esse novo idioma, que ela manifestou o interesse, que isso é muito legal, partiu da criança, o pai e a mãe conseguem sim desenvolver no dia a dia. Importante ressaltar a questão do tempo do uso da tela. Nós sabemos que a pediatria não recomenda que crianças, até mesmo um adulto, né, no caso aí dos mais velhos, fiquem muito tempo na tela buscando informação. Então, com muito cuidado com essa questão também do tempo e uso da tela. E o pai e a mãe que está acompanhando e também quer aproveitar e aprender também, tem alguma dica? Claro, o pai e a mãe que gostar, estiver disposto, pode sentar junto com seu filho, fazer desse momento um momento em família e trocar ideias e assistir um filme com legenda em português e o áudio em inglês, mais pra frente troca. Uma série, tá tão comum, né? Eles têm acesso a várias séries estrangeiras. Faça isso, ouça, desenvolva o seu listening, né? A sua escuta em inglês, junto com seu filho, e depois troca ideia, o que você entendeu, olha, entendi isso, não peguei aquilo. Então eu acho que seria muito bacana, sim. Antigamente, né, a aula de inglês tinha um formato. Né? E hoje, como que funciona uma aula de inglês para ter assim, um sucesso? Né? Às vezes até professor está acompanhando e pensa assim, nossa, ou está começando a carreira, né? Muitos professores também, pais, professores. Como deve ser uma aula de inglês nesse século, com essa modernidade e tanto acesso e tanta informação? Então, eu estou na rede há 10 anos. Então, há 10 anos atrás, a gente já estava começando a usar aplicativos, a gente já estava começando a usar tudo o que a internet, tudo que a gente conseguia para fazer essa aula de inglês acontecer de uma forma muito mais leve, muito mais natural e que prendesse a atenção desse aluno. Agora, 10 anos depois, Ricardo, vou falar para você, a aula de inglês se modificou completamente. A gente consegue sim trabalhar as 4 habilidades, a gente consegue sim fazer esse aluno sentar com um colega e desenvolver um diálogo, a gente consegue trazer a língua inglesa para o dia a dia dele, através de projetos. A gente acabou de passar pelas Olimpíadas, né? Agora estamos com as Paralimpíadas. Isso tudo pode ser utilizado dentro da sala de aula, porque o bacana do inglês ou de qualquer outro idioma, no momento de ser ensinado, ele é ferramenta, ele é instrumento, você pode moldá-lo e trazer e construir qualquer coisa ali em cima do novo idioma. E tem que ter o querer, é isso? Lógico. O professor tem que ter a criatividade. A criatividade. Isso. E o aluno também tem a sua parte de desenvolver, de lutar, de aprender, de buscar novas informações. Agradeço sua participação e gostaria que você deixasse uma mensagem para as famílias, né? Falando um pouquinho sobre a língua inglesa, falando um pouquinho sobre essa questão do estrangeirismo no Brasil e como, né, utilizar isso de uma forma positiva. Positiva. Então, a gente tem que ter sempre a mente aberta de que nós, seres humanos, precisamos da comunicação. Para que a gente chegue a um entendimento, para que a gente consiga chegar a um objetivo, a gente precisa de uma comunicação leve, uma comunicação não violenta e que cumpra o seu papel. O estrangeirismo, quando ele vem para enriquecer essa comunicação, ele é apenas mais uma ferramenta, mais um vocábulo que vai fazer com que você e o outro se entendam. Então, a gente tem que olhar por esse lado.
E eu vejo que a nossa língua portuguesa, ela é maravilhosa, ela é rica, ela não está sendo prejudicada pelos estrangeirismos, pelo contrário, a língua é viva e ela vem apenas assim, trazendo e agregando, né, para a nossa comunicação. O inglês, sou apaixonada por esse idioma especificamente e eu vejo que quanto mais cedo as famílias puderem proporcionar, né, o contato com o inglês ou com outro idioma que a criança tem interesse, sempre olhando para o lado da criança. Olha, meu filho tem interesse no italiano, tem interesse no francês, tem interesse no coreano devido às bandas que estão surgindo. Ótimo! Abraça isso e faça o possível para desenvolver. Ok. Fica aí então essa mensagem para vocês, famílias, a importância da valorização, até da cultura, né, professora? Que o preconceito, às vezes, de conhecer outros povos, outras tradições, fica aí essa mensagem. Agradeço a sua participação. Eu que agradeço. Pode retornar mais vezes, vai falar sobre outros temas também. E fica essa mensagem, né, do respeito a outras culturas e aproveitar a oportunidade. São tantas ferramentas disponíveis, por que não sentar com seu filho e desenvolver essa habilidade também? Esse foi o Em Família de hoje. Nós temos o QR Code que você pode enviar as suas dúvidas, suas sugestões. E até o próximo programa. Bye, bye. Tá certo, professora? Perfeito. Bye, bye.